Fala pessoal, todos bem? Sejam todos muito bem-vindos. Eu sou o William Godoy, trazendo para vocês mais um novo vídeo aqui no canal, buscando te atualizar, trazer as informações, dar a nossa opinião e análise sobre o nosso Flamengo. O amigo rubro-negro que está chegando aqui com a gente, seja sempre muito bem-vindo. Vamos falar hoje, o Pulgar tem uma reunião, o Flamengo está de folga, né? O Pulgar está buscando aí uma reunião, quem sabe o Flamengo consegue apalavrar já ali com ele e com sua equipe em uma extensão de contrato. E tem ali, né, como a gente soube ontem, até trouxemos na nossa live, o caso do Lohan. E aí, mais do que até sobre o caso do Lohan, a gente pode falar sobre o caso do Flamengo com o Lohan e com vários Lohans que podem vir que já passaram e pode vir a passar aí pelo clube. O Flamengo então tá de folga, né? O técnico Felipe Luiz acabou promovendo aí esse descanso para grande parte aí do elenco do Flamengo, né? A galera que tá precisando passar pro departamento médico, vai fazendo lá os seus tratamentos e tal, mas são 2 dias aí de folga. Próximo jogo do Flamengo é contra o Maricá, terminando nessa fase inicial aí do Campeonato Estadual, aí vem as semifinais e a decisão, que, né, é evidente que o Flamengo estará lá. O Eric Pulgar, chileno, ele trocou uma pessoa, né, acabou tendo ali um certo, né, distanciamento, trocou o empresário, vai ali conversar com o Flamengo, porque agora no mês de junho, e se a gente parar para pensar, faltam cerca de quase 3 meses, né? É no período ali do Super Mundial, o Pulgar já poderá assinar um contrato, um pré-contrato com o próximo clube, se assim for, né, o seu desejo de sair, porque ele vai poder assinar 6 meses após a conclusão do contrato vigente. O Pulgar tem o seu contrato no final agora, dezembro de 2025, então na metade do ano ele já pode assinar um pré-contrato. Então com isso, tá no período do Flamengo tentar buscar, né? O atleta já havia decidido antes com o seu empresário que não iria permanecer no Flamengo. O Flamengo havia, né, tendo essa proposta para sentar até tentar, já estava, agora parece que a princípio mudou então. Então já mudando ali o empresário, já mudou a conduta e o Flamengo vai sentar ali para conversar com o Pulgar. Pulgar quer uma valorização salarial, né? Ele não tem um dos maiores salários do elenco e ele desde que chegou, é um jogador titular, né? Um camisa 5 aí do Flamengo, então talvez vai precisar ali de uma grande atualização. O Flamengo então tendo uma reunião aí com o atleta. O Lohan, como vocês sabem, estava para sair para o CSK não enviou a documentação para o Flamengo, ele estava no aeroporto, Lohan volta, CSK emite então um documento falando que não participa mais das negociações, tá, Lohan volta. E aí? Bom, essa é a grande, né, é a grande pergunta agora, você retorna com o atleta. Existe um conflito também ali, porque vou passar real para vocês, tá? Sobre questão de empresário, sobre a questão dessa vida desses atletas, a jovem, né, promessa que estoura na base, que passa por todas as categorias da seleção e que não vinga no profissional de imediato, e já está então execrado, manda embora, o que tem que se fazer. O Felipe Luiz já falou já deu várias dicas sobre o Lohan. Eu acho que, de uma certa forma, o caminho do Lohan no Flamengo, ele é muito confuso para se entender, mas também está muito claro para se ler qual o estágio que está. Então, só pedir para você deixar o seu like, pedir para você deixar a sua curtida, que é muito importante aqui para o nosso trabalho, muito importante aqui para o nosso canal. Amigo rubro-negro que não está inscrito ainda, pô, aperta aí o inscrever-se, diariamente a gente vai falar sobre o Flamengo. É complexo falar sobre o Lohan? É complexo falar sobre o Lohan. Porque, primeiro, a gente vai estar falando de alguém que a gente não está acompanhando diariamente. Por isso que eu falo para vocês, a melhor pessoa para se falar do Lohan são os dirigentes do Flamengo, é o técnico Felipe Luiz, que já falou sobre o Lohan, e eu vou até relembrar aqui o que ele já falou sobre ele. Essas são as melhores pessoas. A gente só vê o jogo, e o jogo não condiz nada. Aspectos físicos, disciplinares, motivacionais, táticos, sociais, psicossociais, esse a gente não faz a menor ideia. A gente não está ao redor do Lohan, então a gente não faz a menor ideia. Sobretudo aspecto psicossocial. Aspecto físico, isso aí é fácil. Academia, isso aí é mole. Aspecto tático, dependendo ali. Agora, aspecto psicossocial é difícil para um cacete. Se esse for o problema do atleta, meu irmão, isso aí não vai ser resolvido tão cedo. Então, e precisa de uma imersão muito mais profunda na vida do homem, não do atleta. O clube está inclinado para isso? Vale isso? Enfim. Primeira coisa, na minha opinião. Então, quando a gente fala de Lohan, a gente passa por uma complexidade natural, né? Porque a mente humana, ela é complexa e o garoto também é complexo. O mais fácil é olhar dentro de campo. Não vou resumir aquela idiotice, não vou fazer essa idiotice do resumo do craque e bagre. Isso aí é de uma idiotice, modinha de internet, que tem que ser muito idiota para replicar um negócio desse. Então, tô fora.
Então é muito mais fácil a gente analisar o clube do que analisar o atleta, não é isso? O que o Flamengo quer? O Flamengo quer um atleta pronto. Isso é óbvio. O Flamengo ele alcança uma exigência, seja por questão até financeira e a sua perspectiva é de um atleta pronto. Todo e qualquer atleta que chega ao Flamengo e não está pronto, ele vai ter dificuldades ou ele não serve para o Flamengo e ele pejorativamente é até apelidado hoje pelos modinhas aí, essa idiotagem toda, de bagre. Ou ele chega, veste a camisa, joga, está pronto, ou ele vai ter muitas dificuldades. Toda regra tem exceção, toda regra tem exceção. E a gente está vendo a exceção agora, o Wesley. O Wesley antes era o bagre que não servia para o Flamengo. Agora ele serve para o Flamengo. Por que o de antes não servia e o de agora serve? Porque o de agora está, em aspas, pronto. E por que o Alcaraz não serve para o Flamengo? Porque o Alcaraz, nitidamente, não estava pronto. E esse é o enorme desafio. Como você consegue lidar com jogadores de 20, 21 anos que não estão prontos, sendo que você precisa desses jogadores porque eles faz parte do seu ativo. E o Lohan, ele não tem 20, 21 anos. O Lohan tem 18. Então essa complexidade é muito maior, porque é um atleta que não está formado, talvez em nenhuma capacidade. Talvez nem a capacidade física dele ainda esteja formada. Talvez ele ainda, né, tenha que se formar. Então uma enorme complexidade. Serve agora, hoje, para o Flamengo? Não, fato que não serve. Se o Lohan hoje servisse para o Flamengo, nesse atual momento, tinha alguma coisa errada, porque ele tem 18 anos. Então ele não é para estar formado, ele é para ser formado. Como você vai formar um cara desse? Aí que entra a responsabilidade e o compromisso também do atleta, né? Porque o clube não vai formar ninguém que não quer ser formado. Então primeiro é o atleta. Quais mecanismos são os melhores para você se formar? Você vai bater no profissional, vai voltar. Você vai jogar no sub-20. Você vai jogar em categorias inferiores, você precisa jogar. Talvez você tenha que ser emprestado. Aí a gente vai conflitar com outro interesse. Por isso que a nossa conversa ela é sempre muito franca e é para colocar você, né, no futebol profissional. Esquece essa porra de videogame ou esquece essa porra desse futebol que não existe de rede social. É para te colocar na realidade. Quem disse que o empresário quer? Vocês sabiam que existe uma consideração, cara, eu acho que ela é pontual e a gente vê isso rotineiramente, que se chama valorização de prospecção. Caralho, o que é isso? Você sabia que existem atletas jovens que quanto menos eles jogam, mais eles valem? Você com certeza passou um exemplo na tua cabeça e você lembrou de um atleta como esse. Então tem alguns atletas que eles não precisam jogar no profissional para eles valerem X. Quanto menos ele jogar, mais ele vai valer. Por quê? O recorte dele é da base. Então é da prospecção desse cara. Você acha que o empresário do Lohan quer que o Flamengo empreste o atleta para algum clube aí? Você sabia que muitos jogadores, quando são emprestados, existe um certo preconceito do mercado? Quando a gente está falando de grandes cifras, tá? Porque, não sei se você sabe, o Lohan tem uma das maiores multas. A multa do Lohan é uma coisa absurda. O Flamengo fez aquelas renovações, sabe aquelas multas que quase ninguém chega nelas? Então, se você for olhar, tu vai ver lá, ó, o Lohan tem 600 milhões. Tu acha que um mercado que está inclinado a pagar um valor de 600 milhões para um jogador, como é que você acha que esse mercado olha para atleta que fica emprestado, batendo em clube aí? Perde. E o empresário, obviamente. Então o que o empresário quer ali? Muitas das vezes. Por isso que a questão psicossocial do atleta ela é muito importante. Porque esse cara está sendo rodeado por quem? Se o Lohan vai para o CSK, vai para aquele lugar lá longe do cacete, vai para o Chipre. O cara, o empresário dele pega a parte dele, bota no bolso e vambora. Ele tem 100 Lohans para cuidar da carreira. O Lohan não é o único desse cara. Agora, pega o Lohan, bota emprestado. Tem comissão? Não tem comissão. O mercado já olha assim, tá começando a ser emprestado, já vê esquisito. O mercado quer é Vinícius Júnior. Um garoto que nem jogou no profissional, no momento que o Real Madrid contratou o Vinícius Júnior, nem jogou no profissional, apareceu na base, tem uma prospecção gigantesca, ou seja, nem precisa, o que ele vai fazer aqui? Se o Flamengo tem um cara ali, começa a jogar para o mercado ali meio torto, não vai pagar a fortuna que paga. Não, o mercado ele é assim. Ele no Flamengo não vai jogar. Vamos ser sinceros, ele não vai jogar. O Godoy, mas o Wesley jogou. Aí ia ter que ver a posição, né? É muito mais fácil para um lateral direito, mesmo que estava muito mal, conseguir ter oportunidade para jogar do que o Lohan. E o Felipe Luiz falou. Vamos abrir aspas aqui pro Felipe Luiz. O problema é que o Lohan tem jogadores que competem na posição com ele e que estão melhores. Simples assim. Ele disputava espaço com Gerson Arrascaeta aberto. Não é tão determinante. Poderia ser o Cebolinha, Michael,
mas acho que não é a dele. Ele compete com o Gerson. Como eu tiro o Gerson? Depois, como eu tiro o Luiz Araújo para colocar o Lohan? Temos que entender que é difícil para eles, com 18 anos. Ele tem que ter minutos, exatamente. Ele tem que ter minutos. Aí o Lohan tá atrás do Cebolinha, do Michael pelos lados, do Luiz Araújo, do Gerson, do Arrascaeta por dentro, do Gonçalo Plata. Ele não vai jogar, pô. Ele não vai jogar. O Felipe Luiz já deixou bem claro. Se o Felipe Luiz daqui a alguns anos vai acertar ou vai errar, isso faz parte. Isso faz parte. A gente tem alguns exemplos de jogadores que foram brilhantes na base e não conseguiram no profissional. E jogadores que foram horrorosos na base e se tornaram um grandíssimo jogador, respectivamente, Adrian e Adriano. Adrian e Adriano. Décadas diferentes, mas só que, gente, isso faz parte desse ciclo. Não dá para adivinhar hoje o que vai ser um atleta, ele tendo 18 anos, o que vai ser. É impossível. O Adrian era excepcional na base. Excepcional na base, não funcionou no profissional. O Adriano era horroroso na base, horroroso no profissional. Horroroso no profissional. Cara, foi lá pra fora, despertou. Talvez o Lohan nunca desperte no Flamengo, mas talvez o Lohan encontre alguém lá na frente que vai despertar e ele vai ser um grandíssimo jogador. Por que não pode? Ele ainda tem 20 anos de carreira, se ele se aposentar com 38. O garoto tem 18. Então, acho complexo e acho perigoso botar algum rótulo no atleta. Eu acho muito mais fácil a gente ler o clube do que ler o atleta. O Flamengo é muito mais fácil de ser lido do que uma pessoa. Então, na minha opinião, o Flamengo quer atleta pronto. A exigência é essa. O Lohan está pronto? Não está pronto. Agora cabe aos responsáveis, né, pelo Lohan e o próprio atleta, ver o que é o melhor para ele. No Flamengo, hoje, o caminho tá nítido qual é. Inclusive, palavra do próprio treinador. Grande abraço a todos vocês, se cuidem, tamo junto nessa, deixa aí o seu like e valeu!